Muito bem, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Congresso Virtual de Filosofia e Teologia da Unicatólica de Quixadá, Filosofando e Teologando na Crise. Esse congresso tem por objetivo colocar à disposição de acadêmicos da Unicatólica, mas de diversas instituições do Brasil, a reflexão teológico-filosófica séria sobre temas pertinentes, atuais, dos campos englobados pelo Congresso, trazendo também uma pluralidade de temas e de autores de alto gabarito para nos falar desses assuntos, um tempo curto, mas intenso. Então, eu, desde já, agradeço a participação de todos. Professor Rodrigo, nós já somos mais de 130 pessoas aqui online, de diversas partes do Brasil. Claro que uma grande concentração aqui do Nordeste, mas temos gente de norte a sul do país acompanhando. Nós estamos na 9ª conferência. Esta conferência é a 9ª, como eu já disse, intitulada Os Baluartes da Tradição, o conservadorismo católico brasileiro no Vaticano II. O Vaticano II é o tema, vamos dizer assim, hoje de conversa de bar, né? Você vê no Facebook quantas pessoas, quantos grupos estão preocupados em discutir a hermenêutica do Vaticano II, a sua história, que é uma discussão sobre a história da igreja, o caminho da igreja no mundo contemporâneo. Então, achei por bem consultar alguém com todo o gabarito para tratar do assunto, e aqui está o professor Rodrigo, que nos honra com a sua presença, e do qual eu passo a ler o currículum vitae, certo? Ler o currículo vitae. O professor Rodrigo Coppe Caldeira leciona no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC de Minas, atuando na linha de pesquisa, religião e contemporaneidade. Tem experiências na área de História, com ênfase em História e Ciências da Religião, atuando principalmente com os seguintes temas: Catolicismo Contemporâneo, Vaticano II, Recepção e Hermenêutica Conciliar, Tradicionalismo Católico, Secularização. É membro do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, da Câmara do Departamento de Ciências da Religião e do Comitê de Ética em Pesquisa, da PUC, de Minas Gerais. Atuou no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e na Câmara de Pós-Graduação. É presidente do Conselho Científico da ANPTECRE, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciência da Religião. Coordena o GT Religião e Espaço Público no SOTER, e Catolicismo e Política entre Conservadores e Progressistas na AMPU. É líder do Laboratório de Estudos em Religião, Modernidade e Tradição, e um dos líderes da Rede de Pesquisa História e Catolicismo no Mundo Contemporâneo. Membro do Instituto d'Études de Christianisme, em Estrasburgo, na França. Investigador associado da Rede de Pesquisa Direitos, História e Memória. Membro de vários conselhos editoriais de revistas nacionais e internacionais, além de membro do Conselho Editorial Permanente da Associação da Imprensa de Pernambuco. Foi editor da revista Horizonte, foi editor associado da Horizonte, revista de estudo de Teologia e Ciências da Religião, e editor-gerente da revista Interações, entre 2013 e 2007. É sócio nas seguintes associações: SOTER, AMPU, American Academy of Religion, Brazilian Studies Association, e é professor convidado da Faculdade de Teologia e de Sciences Religieuses da Universidade de Laval, Quebec, onde é pesquisador associado do projeto de pesquisa Vatican II, acredito que seja assim, Hermenêutica e Recepção. Pós-doutor pela Universidade de Varsóvia e escreve para o Estado de São Paulo. Poderíamos ficar aqui até o final da noite falando desse belo, invejável e extenso currículo, né? Do professor Rodrigo. Dom Ângelo Pignoli também nos acompanha, que é bispo diocesano de Quixadá, professor Rodrigo. O nosso protocolo noturno é o seguinte: o palestrante tem de 45 minutos a 1 hora para discorrer sobre o tema. Quando chegar ali no finalzinho da conferência, eu começo a perguntar no chat as dúvidas, inquietações dos ouvintes, dos espectadores, e eu vou lhes mandando os questionamentos numerados pelo WhatsApp, para facilitar a sua vida. Então, o senhor pode acompanhar pelo próprio celular,
que eu vou lhe mandando por ali, e o senhor tem 15, 20 minutos aí para responder as dúvidas eventuais. E no final nós vamos fazer a chamada, e eu vou falar sobre certificados e outros detalhes práticos. Professor Rodrigo, ao senhor a palavra. Bacana, boa noite a todos e todas que nos acompanham, então, no Congresso Virtual de Filosofia e Teologia da Unicatólica. Eu queria, primeiramente, agradecer, cumprimentar o Rude Assunção pela oportunidade, né, e pelo convite. É uma satisfação, né, eu atendi prontamente, uma satisfação poder estar com você de novo, Rude, mesmo que aqui eu das Minas e você aí do Ceará. E Dom Ângelo Pignoli, um prazer conhecê-lo, mesmo que aqui virtualmente. E também há esse grande grupo aí, né, que tem aí por volta, pelo que eu entendi, de umas 140 pessoas, né, contando os colegas que estão por trás aí de outros que entraram e fizeram a conexão, né. Então, primeiro, é muito interessante observar que mesmo, né, um tempo inesperado, né, nós estamos totalmente entregues à contingência, isso a gente já sabe, né, quem tem um pouquinho de proximidade com a filosofia, né, a gente já tem um pouco essa perspectiva, mas como que a nossa capacidade de adaptação também, isso é bastante interessante de ser observado, né. E quando o Rude e a equipe aí que está por trás, né, desse congresso virtual vai encabeçar uma possibilidade dessa, né, parabéns então para vocês primeiramente, e imagino que isso vai ser um caminho agora sem volta, né, que mesmo que nós vamos retornar, né, a uma normalidade em breve, mas eu acho que esse caminho é sem volta e é um bom caminho e um caminho muito interessante para ligar tantas pessoas, né, diferentes, de tantos espaços diferentes, com interesses comuns, né? Então, Rude, eu queria primeiramente assim, agradecer a oportunidade de falar mais uma vez sobre esse tema. Eu defendi essa tese, né, você me pediu para mostrar o livro para o pessoal, então esse livro é o livro resultante da minha tese e que foi publicado pela editora CRV no Paraná, em Curitiba, e essa tese ela foi defendida em 2019, em 2009, perdão, 2019 foram então aí os 10 anos de tese, né? Ano passado se comemorou aí os 10 anos de tese, e eu me lembro quando eu fui estudar esse tema, isso em 2005, em 2003 eu fui fazer uma dissertação de mestrado que tinha uma ligação com esse tema, e as pessoas me perguntavam por que eu estudava esse tema, né? Eu falei assim, Rodrigo, mas qual o motivo de se estudar um tema que traz essa palavra, né, vamos falar que é conservadorismo. Hoje, essa palavra é uma palavra bastante batida pela mídia ou as mídias sociais, e de maneira, claro, que sem rigor, qualquer rigor argumentativo, qualquer rigor filosófico, histórico, para se entender o que significa isso. E claro que também esse conceito virou uma espécie de tarja, né, para algumas pessoas, né, que se entendem de um determinado espectro político, e para outras pessoas também numa determinada perspectiva, que tem determinadas perspectivas religiosas, né? Então, eu voltei a falar sobre esse tema há pouco tempo,
porque depois da minha tese, em 2009, claro que eu continuei a publicar sobre o tema, continuei a estudar de alguma forma, mas sempre depois, quando a gente acaba uma tese, geralmente a gente deixa um pouquinho ela de lado, vai fazer outras incursões, vai estudar algumas outras coisas, mas eu nunca deixei de estudar o catolicismo contemporâneo, porque a pergunta que me movia era uma pergunta das relações entre a fonte filosófica, histórica do catolicismo na modernidade. Então, tentei buscar, né, fiz uma passagem para tentar entender as influências na modernidade, né, no projeto moderno, daquilo que existe nesse projeto de cristianismo, né, o que existe de cristianismo ali, e também o que existe de influências católicas dentro desse projeto, né? Que, obviamente, não é um único projeto, são modernidades múltiplas, né? O Samuel Eisenstadt tem um trabalho sobre isso, que já ficou famoso ainda mais com o livro do Peter Berger, que foi publicado no Brasil agora há pouco tempo, né, chamado Imperativo Herético, quando ele lembra, então, desse conceito de modernidades múltiplas. E por que isso é importante para nós, brasileiros? Porque nós, brasileiros, fomos colonizados, né, por portugueses, e os nossos hermanos latino-americanos foram colonizados pelos espanhóis. Então, na América Espanhola, nós já tínhamos ali também uma modernidade diferente, que não é a mesma modernidade, né, nós poderíamos chamar de uma modernidade ibérica, né? E isso vai dar todo um verniz e um aspecto particular ao catolicismo também, que vai se desenvolver aqui. Mas essa não é o nosso foco exatamente da nossa conversa de hoje. O nosso foco exatamente é o Concílio Vaticano II, né, como evento, o que esse evento representa e como linhas de força de debate vão se constituir no decorrer desse concílio, advindas de uma fonte, vamos dizer, de um rio histórico que tem a sua fonte inicial no século XIX. Então, a primeira coisa que eu também preciso lembrar é que eu falo como historiador, né? Então, claro que eu fiz algumas incursões pela teologia. Eu acho que um historiador que trabalhe com a história da igreja, ele não pode passar ileso pela eclesiologia, né? Imagino que a eclesiologia ela é um ponto fundamental para entender a história da igreja, né? Porque é como a igreja se compreende, né? E quando nós estamos falando de Concílio Vaticano II, nós estamos falando de como a igreja se compreende agora, né? Como é que ela se entende no mundo contemporâneo. Então, eu falo a partir da perspectiva do historiador, e eu digo para vocês, né, que são estudantes, né, a maioria, estudantes da filosofia, né, da teologia, eu digo para vocês que a história ela é fundamental, né? Vocês também, possivelmente, no curso de teologia e na filosofia, vocês passam pela história da filosofia, vocês também passam pela história da teologia, né, ou a história do cristianismo, imagino, né, nas suas 4 eras, vamos dizer assim, a importância desse objeto do Concílio Vaticano II como um objeto do historiador, né? Então, por que como um objeto do historiador? Nesses 50 anos, 50 e poucos anos do Concílio Vaticano II, e no ano passado nós estamos fazendo 60 anos da convocação por João XXIII do Concílio Vaticano II, ele se tornou
um objeto de disputa, né? Uma disputa em torno da interpretação do texto conciliar, né? Então, essa luta de interpretação do texto conciliar, ela é uma luta que está ligada ao miolo, né, ao centro dos debates conciliares, né, e dos desejos levados a cabo pelo Papa João XXIII, né, e depois por Paulo VI, e nós temos, ele é um objeto de disputa, então, interna, né, eclesial, e é um objeto também de disputa, como objeto do historiador, em relação à interpretação desse evento, né? Então, nós vamos ver que existem aqueles que, a partir de uma escola historiográfica específica, a escola dos análises, né, que vai se formar no início do século XX, ela vão dar um pouco de uma ênfase maior no evento, né? O que é dar uma ênfase maior no evento? Isso eu estou falando da disputa historiográfica, ok? Dar um peso maior ao evento é entender o evento como um momento de ruptura dentro de uma história mais longa, né? Isso lidar, falar, né, com essa perspectiva do evento, né? Então, você vai observar aquilo que no evento se manifesta como novidade, ok? E, por outro lado, você vai poder encontrar análises históricas deste evento, continua sendo um evento, mas que busca compreendê-lo, que dá ênfase maior nesse arco temporal mais amplo em que o Concílio Vaticano II está inserido, né? Então, o Concílio Vaticano II, você pode, claro, fazer uma interpretação equilibrada, uma interpretação historiográfica equilibrada, que é entender que existem rupturas no sentido de novidades históricas daquele momento, e existe, né? E você pode entender que este evento histórico, ele também é constituído de várias linhas que emergiram na história do Ocidente, principalmente a partir do século XIX, e que vai desaguar no Concílio Vaticano II, dando um contexto mais amplo aos textos que vão sair dali e aquele evento de maneira geral, tá? Então, você tem, na perspectiva do historiador, né, que grosso modo, né, estou resumindo aqui para a gente, ela tem essas duas perspectivas, mas que também pode ser encontrada uma síntese entre elas, e você tem, por outro lado, uma disputa interna. A colega Regina está falando que está cortando muito. Está cortando muito? Rodrigo, para mim, não. Tem outro feedback. Às vezes a internet da própria pessoa, sabe? Aqui tá tranquilo. Perfeito, então eu vou continuar. Então, não. É assim, algumas pessoas, sobretudo com a região, estão com alguma instabilidade, mas quando a maioria diz que não, ótimo, pode seguir. Obrigado. Então, nós temos essa perspectiva do campo do historiador, né? Então, o Vaticano II, ele é um objeto do historiador, né? Por outro lado, do lado disso, nós temos uma disputa em torno do concílio, que é uma disputa interna à instituição religiosa, à igreja, né? E isto não é nada de novidade. Quando você estuda a história, você vai observar que sempre depois dos concílios, né, Hubert Jedan, o alemão estudioso dos concílios, né, que fez a história dos concílios, ele vai demonstrar que
depois do concílio, de um concílio, sempre há alguma instabilidade e há alguma... as lutas internas do concílio, elas vão continuar posteriormente, né? Então, no campo historiográfico, essa questão da continuidade, da descontinuidade, da ruptura, né, ela deve ser entendida com bastante cautela, né, porque essa questão, ela pode ser, dependendo da posição que se toma, ela pode ser absorvida, né, e instrumentalizada por este ou aquele grupo interno à instituição que deseja, né, e que luta e que milita por uma perspectiva específica. Um exemplo dessa luta e desse conflito é o barateamento, por exemplo, né, a simplificação do debate, ruptura e continuidade que, às vezes, eu observo, né, com determinadas interpretações do discurso do Joseph Ratzinger no Natal de 2005, a Cúria Romana, né? Então, você vê ali uma determinada... Eu já vi determinadas posições, né, que tomavam, então, o Ratzinger como hermenêutica da continuidade, ponto. E essa hermenêutica da continuidade, do mesmo sujeito igreja, para a gente falar do texto, do conceito que ele vai usar, né, é entendida como uma hermenêutica da reforma, tá? E isso precisa ser entendido, tá? Então, no momento que nós vivemos, existem, gente, também, outra coisa importante para dizer, nesse âmbito, que existe também essa simplificação toda, é uma ideologização do debate, e que nós, estudiosos, né, vocês da teologia, e nós, historiadores, nós precisamos aproximar dessas categorias e desse debate de maneira mais atenta, né, e maneira mais serena, para que a gente entenda que existem rupturas em níveis diversos, né? Então, é muito simplificador, né, nós falarmos, sim, o Vaticano II foi ruptura, né? Calma, né? Ou não, o Vaticano II continua, né, é uma mesma tradição e é continuidade do passado. Também não, né? Porque ele também, você vai ver níveis de ruptura e de continuidade. O mesmo modelo eu poderia usar para pensar a chegada do Papa Francisco, né, à Santa Sé, né? Ou seja, ruptura? É um nível de ruptura. Na história porque é um Papa jesuíta, né? É um Papa latino-americano, argentino. Então, essa questão, a gente precisa de fazer algumas distinções, né? Então, aqui eu estou fazendo uma entrada no tema, né, para mostrar para vocês que existe uma complexidade, e uma complexidade também conceitual, né? Isso, o que significa essa complexidade conceitual? Nós, os filósofos aí sabem bem, nós tentamos controlar a realidade a partir dos conceitos, né? Dando nome às coisas, né? E essa nosso furor, vamos dizer assim, conceitual, ele, claro, ele nos ajuda de alguma forma, né? Uma tentativa de colaborar com a nossa compreensão da realidade. Então, quando eu digo, né, em conservadorismo, ou eu digo em progressismo, eu estou usando tipos ideais, e isso aí o Rudd sabe bem, né, que estudou Weber, tipos ideais que tentam nos aproximar de uma determinada realidade. Exageramos determinados aspectos de um fenômeno, né, e tentamos
ali, grosso modo, dar um conceito, né? Então, esse objeto de lutas interpretativas, eles internas à instituição eclesiástica, elas acabam também nos contaminando. Nos quem contaminando? Os historiadores também, né? Porque, dependendo do lugar institucional que ele está, né, e dependendo da sua relação com a própria instituição religiosa, isso também vai causar algumas, algumas nuances, né, na análise que ele vai oferecer. O que é importante, então, para a gente dar um passo, o que é importante, Ruth, você me avisa aí quando estiver faltando uns 10 minutos, só para eu não me perder muito, que eu acabei que eu não marquei aqui o tempo. Fique tranquilo, eu aviso. Então. Obrigado. Eu aviso pelo WhatsApp. Fique aí Tá ótimo. O que acontece? Deixa eu deixar o Rude aqui em cima, aqui, isso. O Concílio Vaticano II, então, eu tendo a observar, a tentar observar o concílio dessa forma que eu comecei a apresentar para vocês, né, pensando numa longa duração, ou seja, existe uma história pregressa, e essa história pregressa, ela vai influenciar as correntes internas ao Concílio Vaticano II, e ao debate que vai se dar ali, e algumas soluções, mesmo às vezes que precárias, mas algumas soluções, porque o concílio ele não responde tudo, né? E tendo a observar também esses níveis de ruptura. Qual é um problema, entre aspas, de um concílio? Um concílio, ele é um momento extraordinário, né? Um momento, é um magistério extraordinário. Um concílio, ele não é convocado a todo momento, né? Da mesma forma que se eu for fazer uma relação com a história constitucional, né, do Brasil, por exemplo, né, para dar um exemplo que isso aconteceu muitas vezes, né, durante a nossa história desde o Império, né, das nossas várias constituições. Uma constituição, ela não é convocada a todo momento, né, por quê? Isso causa sempre algum desequilíbrio no sistema, né? Então, tomando essa perspectiva dos concílios, né, desses desequilíbrios, nós vemos que nós temos, no século XIX, quando nós vamos observar duas correntes, né, internas ao catolicismo que visam responder a uma demanda que é uma demanda do momento, que é uma demanda urgente, que é qual? Como a igreja vai se pensar e se constituir a partir dos escombros, né? Como que a igreja vai se constituir, vai pensar a pastoral, né, nesses escombros de um mundo que não existe mais, né? Então, é essa a pergunta que vai, então, estar por trás dessa movimentação da igreja já no século XIX, né? Ou seja, aqui você tem um marco fundamental que é a Revolução Francesa, 1789, né? É a Revolução Francesa que vai levar adiante a ideia de direitos humanos universais, e isso, a Igreja Romana, daquele momento, né, ela não vai entender esses direitos universais, né, esses direitos humanos universais, e vai haver uma polêmica em torno desses direitos humanos universais, né, e também com a emergência de instrumentos, por exemplo, modernos de comunicação que vão começar a surgir, né? Os jornais, por exemplo, né? Os livros já existiam, mas começa a haver um comércio em torno
dos livros, né, o comércio de ideias, começa a existir um novo mundo que questiona a Igreja Romana sobre, e agora? Né? O que vai ser de nós? Claro que nós temos um contexto, o que vai ser de nós, e mais, como levar, como cumprir a nossa missão, que é levar o Evangelho. Tá? Como é que essa missão fica quando, isso eu estou pensando na Europa especificamente, tá, gente? Estou pensando no mundo ocidental, estou pensando na Europa ocidental. Como eu vou levar o Evangelho à frente se aquele mundo ele não existe mais e o que aparece agora é um mundo bastante marcado por algumas perspectivas anticlericais muito violentas, né, e muito fortes. Isso foi visto na Revolução Francesa, principalmente, né, e aí eu estou falando da Europa continental, né, porque quando eu vou falar da Europa, quando eu falo da Inglaterra, né, eu falo da Grã-Bretanha, eu estou falando de uma outra realidade, mas vamos ficar aqui na realidade da Europa continental, né, França especificamente. Então, esse mundo, ele vai exigir da igreja uma nova resposta. Né? E você vai observar que vão surgir uma resposta hierárquica, que é uma resposta bastante dura e contundente contra os valores deste mundo que está emergindo. Né? Então, esses valores, principalmente, nós estamos falando aqui da doutrina política liberal. Né? Então, a igreja ela vai se posicionar muito duramente em relação à doutrina liberal. Dou um exemplo, Concílio Vaticano I, né, ou Concílio do Vaticano, como ficou conhecido antes de ter o Concílio Vaticano II, né, porque até ter o Concílio Vaticano II, aquele era o Concílio do Vaticano. Né. O Concílio do Vaticano, né, 1869-1870, ele é um concílio, eu estou tendo a oportunidade, gente, fazendo um parêntese, de ler, eu estou lendo Pio IX, que era o Papa da época, ele fez uma consulta aos bispos, né, e fez uma primeira consulta a alguns bispos, né, ele fez uma consulta aos cardeais, né, a 21 cardeais, Pio IX fez uma consulta, e essa consulta traz um pouco a história, traz um pouco o horizonte de expectativa daqueles cardeais sobre o que o Concílio Vaticano deveria tratar. Então, às vezes, quem não conhece a história do Vaticano I, né, fala às vezes, não, o João XXIII, ele foi inovador ao consultar os bispos, aberto ao diálogo. Sim, aberto ao diálogo, porque ele consultou também a consulta Tardini, né, que era o nome do secretário de Estado de João XXIII, é uma consulta amplíssima, né, que tocava todos os bispos do mundo. Né? Mas Pio IX ele já tinha feito algo semelhante, né, que era essa consulta aos cardeais e a consulta a alguns bispos. Então, essa consulta vai mostrar para a gente o horizonte de expectativa daqueles cardeais. Né? Eu estou lendo vou escrever um artigo sobre isso, sobre o Concílio Vaticano I, que faz 150 anos, né? Fez 150 anos ano passado e esse ano, né, do seu abertura e da sua conclusão, porque durou pouco tempo, né, por causa da unificação da Itália e das lutas, né, que não permitiram que ele continuasse. Então, esse horizonte de expectativa é muito interessante, porque demonstra um dos problemas que era qual exatamente daquele momento, e que vai permanecer posteriormente no debate por todo, depois a primeira metade do século XX, e vai aparecer no Concílio Vaticano II. A autoridade, né? Era o problema da autoridade. Por quê? Uma das questões centrais
daquele período era a crise de autoridade. Né? Então, o liberalismo, ele gerou, né, a doutrina liberal, ela gera uma crise de autoridade à medida que insere o sujeito, o indivíduo e as suas próprias escolhas no centro. Né? Então, o centro do mundo é o ser humano, e o ser humano, ele é aquele que deve buscar se constituir de maneira livre. Então, você tem a questão da autoridade, que está relacionada à questão da liberdade. Né? Então, você vai ver o cenário do século XIX no campo da Igreja Romana, aparecendo um magistério bastante reticente em relação aos valores modernos, principalmente liberais. Depois, na metade do século XIX, vai ter que lidar com outro problema, que é o socialismo. Né? Então, vai ter esses dois problemas para lidar no final. E depois um outro problema, que é o fascismo, que vai aparecer na década de 20, né, 1920. Mas no século XIX você tem a questão do liberalismo, a questão da autoridade. Né? Então, a questão do indivíduo e a questão de um Estado. Né? A questão do individualismo e a questão do coletivismo. Né? Então, a doutrina social da Igreja, que vai aparecer no final do século XIX e avançar por todo o XX, ela vai buscar uma resposta a essa dupla aí que parece dominar, então, o cenário mundial do campo das ideias políticas. Então, voltando um pouco, a Igreja, o magistério ordinário, ele vai fazer uma crítica muito profunda aos ideais liberais, e essa crítica vai aparecer na encíclica Mirarivos, Gregório XVI, vai aparecer com Syllabus Errorum Modernorum, né, com Pio IX, depois com a Pascendi de Pio X, né, no início do século XX. Ou seja, você vai ser constituído, então, todo um magistério que nós poderíamos chamar de antimoderno. Né? Apesar, né, vamos dizer, para e passo, lado a lado a esse magistério ordinário antimoderno, né, que nós vamos poder ver nessas encíclicas, que nós vamos ver no Concílio Vaticano I, de maneira menos, não tão forte, porque isso já tinha acontecido com Sílabus, né, alguns anos antes, mas você tem no Concílio Vaticano I o dogma da infalibilidade papal, né, que tem todas as suas nuances específicas, né, mas que traz essa ideia da autoridade, né, uma autoridade que vai levar a igreja à frente contra um mar de desorientação completa. Né? Lado a lado a esse magistério, você vai ver surgindo o quê? Grupos de católicos. Quer falar alguma coisa, Rudy? Não sei se... Não, né? Grupos de católicos, de intelectuais, que vão pensar como dialogar com a modernidade. Né? Então, é muito interessante. Eu tenho um debate com um historiador italiano, vai sair, por sinal, eu já deixo o convite para vocês, uma entrevista. Eu acabei de fazer essa entrevista com ele, um historiador italiano chamado Daniele Menozzi, né, com 2 Es. Ele tem um livro apenas publicado no Brasil, se eu não me engano, de Igreja e Secularização, né, que é um livro, acho que foi publicado pela Paulus ou Paulinas em 1999. Ele publicou agora um novo livro, que eu vou fazer uma resenha, mas ele me deu uma entrevista muito interessante, e essa entrevista vai sair
lá no Estado da Arte, que é esse blog de cultura e ideias lá do Estadão que eu escrevo. Então vai sair essa entrevista, eu já deixo o convite aí, quando sair eu já aviso o Rudy também para passar para vocês. O Menose, ele escreveu um livro chamado Chiesa e Diritti Moderni, Chiesa e Diritti Umani, perdão, Igreja e Direitos Humanos. E ele vai trazer, então, essas várias perspectivas de vários católicos que vão tentar, que já observam, né? Quer dizer, a igreja, quando a gente fala igreja, a partir da perspectiva que nós estamos, a gente compreende a igreja de uma maneira muito mais ampla. Primeiro que a gente compreende a igreja como o povo de Deus, né? Essa herança do Vaticano II. Né? Compreendemos a igreja como o corpo místico de Cristo, né? Não é apenas uma estrutura jurídica, né? Mas existe uma estrutura jurídica, né? Uma sociedade perfeita, que é essa perspectiva que vai nascer do século XIX, mas que é equilibrada agora no Vaticano II com essa ideia de corpo místico de Cristo, né? Comunhão, né? Comúnio. E o Daniele Menose vai falar, olha, aparecem vários autores, vários filósofos, etc., que vão tentar fazer esse diálogo com os valores modernos, que entendem que o concílio, que a Revolução Francesa, ela trazia, né, elementos do próprio cristianismo. Veja bem que coisa bastante delicada para o momento que foi falado isso, né, que foi falado pós-Revolução Francesa, e no momento qual a igreja, o magistério ordinário, ele fazia uma crítica muito contundente à Revolução Francesa, aos ideais de liberdade, igualdade, né, mas esses pensadores, eles entendiam que ali existiam elementos, né, germens da tradição cristã, que foram, sim, né, desvirtuados, provavelmente desvirtuados, mas que eram elementos da tradição cristã, que se encontravam ali. Né? Então, você observa que existia uma hermenêutica, né, bastante específica ali daqueles filósofos, e muitos deles foram condenados, claro. Né? Lamennais, por exemplo, foi condenado. Você tem dois Lamennais, um era aquele mais ligado à igreja, ao ideal de ultramontanismo, né, dessa igreja contra o mundo moderno, e de outro lado você tem um outro grupo, e depois você tem um outro Lamennais, um segundo Lamennais, que é esse Lamennais que é mais liberal, é mais próximo dos ideais liberais, né? Então, aí você tem, gente, essas duas correntes, uma corrente que vai estar ligada muito atentamente ao magistério ordinário e às suas condenações à modernidade, e você vai ter uma corrente muito muito atenta a outras perspectivas, que são perspectivas mais de possibilidades de diálogo com a modernidade. Né? Então, essas duas correntes, eu falo assim, puxa vida, Rodrigo, mas você está falando muito tempo desse negócio. Sim, estou falando muito tempo, por quê? Porque eu estou tentando elaborar aqui com vocês essa longa duração, no qual essas duas correntes, uma que vai ser chamada de progressista, né, isso entre aspas, todas as aspas, porque nós estamos lá no século XIX, a gente não pode entender o que é esse progressismo lá. Eu acho que, inclusive, nós precisamos estudar quando que começou-se a falar em catolicismo progressista, né, quando se começou a usar esse conceito, e você vai ter um catolicismo conservador. Né? Esse catolicismo conservador, ele pode ser também, claro que dentro de cada dessas perspectivas, são perspectivas também que têm muitas nuances internas. Né? Então, você vai ter, nesse catolicismo progressista, várias nuances, né? E aí, dependendo da onde,
Então, você tem, por exemplo, pensadores na Inglaterra que se ligam à tradição cristã, né, e podem ser entendidos como dentro de uma perspectiva mais progressista para o período, né, que é diferente de um progressismo que vai estar ligado mais a uma perspectiva francesa, né, que é diferente. E também um conservadorismo ligado a uma tradição britânica, de um conservadorismo ligado à tradição francesa, né? Então, a tradição francesa, que vai ter uma ressonância, um influxo muito forte no Brasil, né, no século final do XIX e também início do XX, ele é um conservadorismo também que vai ter uma linhagem, né, mais reacionária, vamos falar assim, do que conservadora, né? Porque nós sabemos que o reacionarismo, ele é uma categoria, é outra categoria, não é conservadorismo, né? Então, nós vamos ter grupos, né, católicos, conservadores, reacionários no Brasil da primeira metade do século XX, e esses grupos, e o catolicismo brasileiro, eu posso dizer para vocês que ele vai apresentar uma divisão muito marcante, principalmente, né, desse influxo que vem de lá, tá, gente? Sempre lembrando isso, né, que vem de fora, mas vai tomando o rosto da Igreja do Brasil. Ela vai ser ela vai ter uma divisão na década de 30, né? É a década, meados da década de 30, que vai chegar uma obra no Brasil de um filósofo, né, chamado, que vocês já ouviram, com certeza, chamado Jacques Maritain. O Jacques Maritain, ele vai chegar com essa obra Humanismo Integral, vai ser traduzida no Brasil, e essa obra ela vai influenciar muitos grupos católicos e vai levar ao surgimento de um tipo, né, de católico que dialoga com a modernidade e que dialoga com algumas perspectivas políticas da modernidade que visam, então, pensar a democracia, por exemplo, como uma possibilidade para os católicos, né? Então, você vai ter uma democracia cristã na Itália se formando, uma perspectiva também na França, e no Brasil, uma perspectiva que vai se constituir e que vai ter depois, né, um influxo que vai ter depois várias linhas também, né, uma mais dialogal, a outra que busca radicalizar e vai levar um progressismo mais radical, né, no catolicismo, numa divisão do catolicismo, principalmente depois, a partir da década de 70, né, com algumas linhas daquilo que foi chamado de teologia da libertação. Então, esse conservadorismo, lá da época de Maritain, que chega a obra no Brasil, nós já temos, então, um grupo muito coeso, que é herdeiro de um leigo, né, conservador, reacionário. Aqui nós não vamos entrar nessa categoria, mas ele é um leigo mais ligado à perspectiva conservadora, chamada Jackson de Figueiredo, e a revista A Ordem. Então, sai um grupo dali, Jackson de Figueiredo morre, quem entra é Alceu Amoroso Lima, e sai um grupo dali que gira em torno do Plínio Correia de Oliveira, né? O Plínio Correia de Oliveira vai ser aquele que vai fundar, em 1960, a tradição Família e Propriedade, né? Esta sociedade que tem um fundo religioso, que age politicamente, né? É um grupo de leigos, né, que não tem uma ligação orgânica, vamos dizer, com a igreja em si, mas que tem dois bispos muito próximos, né, amigos de Plínio Correia de Oliveira, que depois vão se afastar, principalmente depois do Vaticano II, que é o bispo de Campos, chamado Antônio de Castro Maier, né, que é excomungado em 1988 com Marcel Lefebvre,
de Campos do Goytacazes, né, lá de Campos dos Goytacazes, bispo de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e Dom Geraldo de Proença Sigô, que chega como bispo de Jacarezinho, no Paraná, no Vaticano II, né, e depois é elevado a arcebispo de Diamantina, aqui em Minas Gerais. Né, Sigô nasceu em Belo Horizonte e se tornou depois, então, arcebispo de Diamantina. Então, Geraldo de Proença, Sigô e Castro Maia, eles vão, e principalmente, eu posso falar com muita tranquilidade, que o Geraldo de Proença Sigô, ele vai ser uma figura de proa dentro do Concílio Vaticano II. Né? Então, você tem 2 brasileiros dentro do Concílio Vaticano II e que poderiam representar, vamos dizer assim, essas 2 correntes. Né? Eu falei mais do conservadorismo, porque é o tema, né, da tese, mas que eu também puxei alguma coisa aqui do que vai ser depois entendido como um progressismo. O Geraldo de Proença Sigô, do outro lado, tem uma outra figura, Helder Câmara. Tá? Então, você tem Helder Câmara com uma influência muito grande entre os bispos da Bélgica, né, os bispos da Holanda e da Alemanha, né, dentro da Assembleia Conciliar, e você tem a presença de Geraldo Proença Sigô entre os conservadores e o grupo da Cúria Romana. Tá? Então, desde o início do concílio, nós podemos observar essas linhas de força, essa congregação das linhas de força, que vão entrar em choque, isso em choque de ideias, né, naturalmente, mas num choque podemos falar de uma guerra comunicacional, né, em vista de influenciar os debates do concílio. Né? Então, os debates do concílio, você tinha as congregações gerais, onde existia o debate dos bispos, né, com os textos que chegavam a eles, né, para votar trechos, para votar o próprio texto como um todo ou não, e você tem os bastidores. Né? Então, na minha tese, eu fiz um estudo dos bastidores do grupo que foi conhecido, que vem dessa longa tradição lá do século XIX, que eu falei para vocês, que é conhecido como o Cetus Internationalis Patrum. Né? Existe um debate se o Cetus Internationalis Patrum ele foi um grupo organizado em 63, ou seja, na segunda sessão conciliar, ou em 64, inclusive, né, na penúltima sessão, na terceira sessão conciliar. Existe todo um debate historiográfico sobre isso entre os historiadores. Claro que não é muita gente que estuda isso. No Brasil, fui eu que estudei esse tema. Eu tenho um outro colega que estudou Beoso, o Oscar Beoso, padre Beoso, que estudou também um pouco, porque ele fez uma prosopografia, né? Ele falou sobre os bispos de maneira geral, que estiveram no concílio, né? Eu tratei apenas de um grupo específico, um colega da Université Laval, que é um colega que eu tenho uma parceria em Quebec, né? Philippe Roy Lisencourt, que fez uma tese muito importante, né? Uma tese de mais de 2.000 páginas, sobre as redes de sociabilidade que vão formar o momento anterior do concílio, né, do Cetus, na verdade. Né? E algum outro francês, né, Luc Perrin é um outro nome. O que acontece é que nós temos esse conflito, então, né, no concílio dessas duas alas, mas é muito interessante isso na história do concílio, né, como 2 brasileiros, né, Helder Câmara e Geraldo Sigô, estavam ali lado a lado, né, com amor filial à igreja, né, mas pensando e agindo em campos opostos, né, mas movidos pelo mesmo ideal. Eu
me parece, não me parece, mas eu também posso dizer com mais certeza, que esse grupo de combate, né, chamado Chetos, que vai ser... Quem vai estar nesse grupo? Por exemplo, Geraldo de Proença-Sigot, Marcel Lefebvre, o próprio Antônio de Castro Maia, o Cardeal Siri, Carli, outro italiano também, todos que tinham envolvimento na Cúria Romana, né, que eram pessoas atuantes na Cúria Romana. Então, Ruffini, Ernesto Ruffini, era outro nome também importante, né, desse grupo, e nós vamos ter, junto deles, um bureau, né, um escritório da TFP, né? Então, isso é algo bastante interessante. Vai ter o Plínio Corrêa de Oliveira e alguns outros membros da tradição família e propriedade. Eles vão agir, né, no concílio, nos bastidores, claro. Então, imprimia, né, existiam folhetos, entrega de livros, enfim, uma ampla cadeia, né, de entrega de material, etc., que vinha de um lado como do outro. E eu tive agora acesso há pouco tempo, e esse material provavelmente vai ser publicado em breve, esse ano ainda eu não consigo, mas esse material vai ser publicado em breve, que é chamado de Anotações da TFP do Concílio. Eu tenho aqui, né, esse material, e esse material, ele é uma espécie de diário, né, do Concílio Vaticano II, escrito por um membro da TFP, tratando da atuação da TFP em 1962, na primeira sessão do concílio. Então, os diários são muito importantes, gente, para entender o concílio. Quem quer se aprofundar no concílio tem que estudar a história do concílio, e para isso eu faço o convite para ler os diários. Então, você tem os diários de Henri de Lubac, por exemplo, você tem os diários de Dominique Chenu, você tem os diários do Yves Congar. Oi, Rudy? Isso, Congar, eu falei Congar. Congar. Tem os diários de Congar. Então, os diários, eles nos dão imagens, perspectivas daqueles que estavam atuando ali dentro. Então, Dom Helder. De Dom Helder, também as cartas conciliares, né, que também são muito importantes. Eu tenho algumas anotações do Sigot, era apunte, né, pequenas anotações que não trazem muitos elementos, ele não escreveu muito, né, falando sobre aquele momento, mas esse material ele traz elementos muito importantes, e que comprovam, né, que o núcleo duro do grupo do Chetos Internationalis Patrum, né, que é esse grupo que tenta barrar o avanço das ideias reformistas no Concílio Vaticano II, ele já estava pronto, ele já estava praticamente constituído ali na primeira sessão, né, do segundo semestre de 1962, e você vai observando, tem relatos diários aqui de reuniões, né, e alguns relatos, aqui tudo em primeira mão para vocês, desse material, alguns relatos, eles falam de um piccolo comitato, né, já se sabia dessa expressão, né, um pequeno comitê, né, que vai, então, ser constituído já ali naquele momento. Bem, eu agradeço a oportunidade, né, meu tempo está acabando, eu também depois, às 9 horas, eu estou indo para uma aula também virtual aqui na minha universidade, mas eu agradeço a oportunidade dessa aula, né, e um pouquinho agora a nossa conversa. Eu acho que é mais legal eu deixar um pouquinho mais tempo também para a gente conversar, e convido depois a vocês, tem alguns artigos que eu escrevi sobre isso, né, que vocês podem acessar, e também a própria tese, né, o próprio livro, que vai dar mais detalhes, né, vai dar detalhes de determinados debates, o debate, por exemplo, sobre a questão da liberdade religiosa, ou a questão do comunismo, como é que ficou isso, foi uma grande guerra do Chetos, né, que buscava
que o Concílio Vaticano II pudesse condenar o comunismo expressamente, né? Então, teve uma questão aí em torno disso, que eles agiram. Então, eu conto um pouco a história da ação deles no Concílio Vaticano II. É um tema longo, um tema complexo, mas que vale a pena depois, eu fico à disposição depois para quem também quiser mais alguma informação sobre isso. Então, tem os textos, tem o livro, mas o Rudy tem meu contato e a gente pode estabelecer um diálogo aí posterior, ok? Agradeço muito a vocês e fico aí, aguardo agora, Rudy, qual que é o caminho aí das questões e por aí vai. Você falou que vai me mandar aqui pelo perguntas. Eu acabei de enviar a primeira pergunta pelo WhatsApp. Quem tem mais pergunta pode colocar. Não sei se Dom Ângelo tem alguma pergunta. Viável nos próximos anos um novo concílio? Eu não acredito, assim, a história da igreja, ela é muito, a história de maneira geral e da igreja, ela é algo que tudo pode acontecer, né? Nós tivemos Francisco, nós tivemos a renúncia de um papa, e só se entende Francisco na esteira dessa renúncia, né? Não dá para entender Francisco sem a renúncia do Bento XVI, e você tem, então, a renúncia do Bento XVI. Então, um concílio, ele pode acontecer? Pode ser, mas acontece que, nesta perspectiva, nesse horizonte que nós estamos agora, eu não acredito, né? O próprio Francisco, nesse papado, né, o próprio Francisco já disse que ele sabe bem que o Concílio Vaticano II ainda não foi recepcionado e ainda ele precisa ser ainda bastante lido, interpretado, estudado, né, e colocado em movimento. Então, eu não acredito nisso. Pode acontecer? Pode, né, porque... Então, a discussão sobre o integrismo, ela se relaciona com esse debate, sim, né, porque o integrismo, eu poderia dizer para você que é uma reação antimoderna dentro do catolicismo, né, há algumas linhas aí que vão se constituir da modernidade, né? O integrismo, eu diria que está para a Igreja Católica como o fundamentalismo está para o protestantismo, né? Então, porque o fundamentalismo ele é um conceito que a gente usa de maneira livre, né? Mas o fundamentalismo ele é um movimento que surge na Igreja protestante, no âmbito principalmente batista, nos Estados Unidos, na virada do século XIX, e que busca voltar aos fundamentos. O integrismo, os fundamentos, e voltar uma leitura literal do texto bíblico, né, do texto sagrado. O integrismo, no caso do catolicismo, então, e no caso do português, né, porque geralmente no francês fala integrisme, e o integrisme é tido também integrisme islamique, né, o integrismo islâmico, que parece um contrassenso, mas no âmbito francês se fala integrismo para dizer de fanatismo religioso, né? O integrismo, no caso, é uma acepção que diz respeito a católicos que se entendem que a verdade ela está ligada à tradição e a uma específica tradição, que é a tradição antimoderna da Igreja do século XIX. Né? Então, é uma impossibilidade de negar, de ultrapassar esse magistério, né? Então, é uma ligação muito forte com esse magistério antimoderno. Vamos lá, estou vendo aqui outras perguntas. Haveria algum ponto relevante acerca da influência da reforma litúrgica do ponto de vista do episcopado brasileiro? Bem, essa questão da reforma litúrgica, claro que como eu passei no Vaticano II todo, né, eu não me lembro bem de nomes específicos, né, naquele período. Né. Eu tenho a impressão que não teve uma entrada direta, né, mas é preciso ver isso. No Brasil, gente, se você quer entender um pouco mais o concílio também, eu sugiro, e é muito disponível aí em Quixadá, vocês têm isso com certeza, são as crônicas do
do Frei Boaventura Kloppenburg. Né, o Kloppenburg, franciscano aqui de Petrópolis, ele esteve no concílio, acompanhou dia a dia os debates. Então, ele faz as crônicas. Né, cada dia eles vão fazendo as crônicas e falando quem falou o quê, quem disse o quê. Então, você pode ver talvez essa pergunta pode ser respondida ali, né? Há uma fala no YouTube de um estudioso que, segundo ele, no Vaticano II, houve todo um tolhamento de expressão dos bispos conservadores. Essa era uma realidade ou uma visão deturpada? Bem, os bispos, eles podiam falar de maneira livre, quando se conseguia, né? Porque como era 2.500 bispos, né, eram muitos bispos, inclusive a dinâmica do evento, ele teve que se transformar para que os grupos falassem em nome de determinados bispos, né? Se falava em nome de 50 bispos, se falava em nome... porque era quase impossível, né? Nós estaríamos no Concílio Vaticano II até hoje, né, com as pessoas todas querendo falar. Então, você tem, obviamente, aqueles que dominam as comissões centrais, e quem domina as comissões centrais, ou quem domina as pautas, né, consegue, então, ter um controle, um determinado controle, né? Então, eu não acho que foram tolhidos, mas eu acho que foram limitados, né? Limitados no sentido de que, limitados pelo contexto, limitados pela uma maioria de bispos que vinham numa perspectiva contrária, né? Que entendiam que a igreja precisava se reformar. Quanto tempo será necessário para colocar em prática o Vaticano II no Brasil, no Vaticano II? A Igreja do Brasil conhece o Vaticano II? É uma boa pergunta. Eu não sei se a Igreja do Brasil conhece o Vaticano II. Eu acho que o conhecimento do Vaticano II, ele tem a ver com a própria formação, né? Então, a formação dos cristãos, né? E os cristãos no amplo sentido, né? Do povo de Deus, né? De maneira geral, né? E, principalmente, me parece, né, eu já dei aula no seminário um período, depois eu parei, mas me parece que os seminaristas, né, os teólogos, os estudantes de teologia, né, precisariam de encarar com maior afinco, né, os textos do concílio, a história do concílio, né, porque me parece, uma incompreensão. E há ainda hoje, o que é mais grave para mim, nós temos as redes sociais, que por um lado é muito bom, mas por outro as pessoas têm acesso a todos os tipos de perspectivas e análises, e às vezes muito infundadas, né? Nascem muito no calor da hora, né? E está ligado a um conflito ideológico, que é um conflito ideológico mais amplo do que esse que nós estamos falando, que a igreja, às vezes, que normalmente a igreja também tem. Né? Nós estamos hoje no âmbito das guerras culturais, das culture wars, e aqueles que estudam, como nós temos que evitar, né, ser tragados por essa guerra, né? Senão a gente precisa estudar, enfim, né? O historiador Roberto de Mattei diz que a igreja deve julgar a história e não o contrário. O senhor acredita que após o Vaticano II, por má interpretação ou não, houve uma deturpação desse pensamento? Bem, a igreja deve julgar a história. Bem, a igreja, ela se entende dentro da história também. Eu acho que esse foi um ganho da perspectiva do Vaticano II, né? Existe uma compreensão da história, né? A igreja, ela está na história também, né? Encarnada na história, e ela também sofre as influências da história, né? Então, essa visão essencialista, substancialista da igreja, me parece que, se foi isso mesmo que ele disse, eu não concordo. Rude, eu acho que é isso, né? A sexta pergunta. Passou as 6, né? Eu fui só corri para buscar um livro. Isso.
E até vou me comprometer contigo, Rodrigo. Eu acredito que nós devemos ter um exemplar extra. Deixa eu te mostrar aqui, ó, até já faço propaganda. Nós entrevistamos aqui no curso de teologia um padre da diocese de Cajazeiras, mas que morou muito tempo aqui, padre Gervásio Fernandes de Queiroga. Sei. E ele foi assessor jurídico da CNBB por muito tempo. O livro é A Tristeza e Não Ser Só. Nós temos um livro com as memórias dele. Por quê? Ele trabalhou muito tempo na CNBB e ele participou como, vamos dizer assim, secretário pessoal de alguns bispos que estiveram no Vaticano II. Que beleza. Ele, por exemplo, ele fez a primeira tese sobre a CNBB, sobre a origem da CNBB, quando ele estava em Roma. E temos um capítulo aqui sobre o Concílio Vaticano II, em que ele conta a participação dos bispos nordestinos no Vaticano II. Ah, excelente. Muito bom. E tem todas as memórias dele aqui, as histórias que ele conta, e ele conta, o Rodrigo, que o Felipe perguntou sobre a influência, né, influência não, ele pergunta sobre a influência, ele diz na Reforma Litúrgica, ele vai contar que o bispo de Cajazeiras, Dom Zacarias, teria influenciado, ele diz assim, ajudei Dom Zacarias na preparação de sua única intervenção em plenário na primeira sessão. Na discussão do documento da liturgia, havia grande preocupação com a participação ativa do povo na liturgia. Vendo com dificuldade e receios, fácil falar tanto de participação ativa, Dom Zacarias, sem negar isto, mostrava a necessidade dos momentos de silêncio durante as celebrações. Deu-me um texto escrito à mão, com conteúdo da intervenção. Coube-me apenas ajeitar a redação do latim. Ele começou a sua intervenção citando as lamentações. É bom esperar com silêncio a salvação de Deus. E ele diz que tal proposta foi total novidade e exceção na discussão sobre a reforma. A comissão conciliar, no caderno justificativo das emendas acolhidas, impresso para os membros do concílio, colocou que um só padre conciliar, unus pater, tinha apresentado essa emenda, mas a comissão aceitou. Todos os rituais do missal atual têm essa recomendação. Olha que curiosidade. Muito legal, muito bom. O bispo de Cajazeiras. O Concílio Vaticano II é um mundo, né? São muitos. O episcopado brasileiro foi o terceiro episcopado maior presente no Concílio Vaticano II. Então, é um trabalho ainda que precisa avançar. A questão é encontrar gente, encontrar pessoas que têm interesse de fazer, né, de avançar com esse estudo, né? Porque é muito importante, né, para se entender as relações da igreja no mundo contemporâneo e para entender a própria história, né, a própria história do país e da igreja no Brasil também é muito importante. Rodrigo, acho que são essas as questões, eu só posso te agradecer imensamente. Eu coloquei o link do seu livro ali, tá? O pessoal que está interessado. Acho que eu não pulei nenhuma pergunta. Eu coloquei o livro do Edan também, Edinder também, dos Concílios Ecumênicos. Coloquei uma indicação de leitura da minha, do livro do Antônio Carlos Vilaça, né, que vai falar do pensamento católico no Brasil, um livro que eu gosto muito, e que vai falar desses autores, e vai falar do Marcelo Amoroso, Jacques Figueiredo, todos os outros. Coloquei o seu artigo também da REB sobre Dom Proenço Sigor. Legal. Está disponível ali. Então, sugiro a compra do livro, quem gosta de história da igreja, né? Quem gosta de história do Vaticano II, vai ter uma riqueza aí na obra do professor Rodrigo. Professor Rodrigo, eu só posso lhe agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. O professor Rodrigo esteve na minha banca de doutorado, né? Isso. Foi até Florianópolis para a banca, nos honrou. Dia memorável. Até hoje sou-lhe grato por isso. Rodrigo, eu sei que o senhor tem aula agora, tem mais uma atividade. Tem aula às 9 horas, vai dar agora para tomar ainda um leite antes da aula. Professor, nossos agradecimentos, depois eu vou lhe passar o link da palestra. O professor Rodrigo está lá no Facebook, se alguém quiser saber mais sobre os trabalhos dele, também pode olhar. Isso, eu tenho lá, a gente tem um grupo de pesquisa, né, que é o Laboratório de Estudos em Religião, Modernidade e Tradição. Então, esse grupo, comecei agora a mexer mais, a trabalhar mais no Facebook, então vocês estão convidados também
entrar lá na página, curtir, e eu estou fazendo algumas lives com alguns colegas, né? Amanhã, quem se interessar, pode... eu vou ter um colega do Rio Grande do Norte, inclusive, tratando sobre a questão da relação fascismo e religião no Brasil. Então, vai ser muito interessante. Vocês estão convidados. Então, repita, por favor, professor, qual é O grupo eu vou botar aqui, eu acho que é melhor eu colocar até aqui no chat, né? Isso. Você já pode colocar o nome do grupo, pode colocar alguma página, não sei se é Facebook, ou Facebook vocês podem procurar, mas algum e-mail. É a página do Facebook, sabe? Que a gente está lá e a gente pode manter contato também por lá, porque por ali eu respondo também as perguntas, enfim. Ok? Ok, professor Rodrigo, eu já lhe deixo ir, porque eu sei que o senhor tem um compromisso, e eu só fico aqui com o pessoal para algumas questões práticas, tá bom? Legal. Pessoal, eu agradeço aí a oportunidade de estar com vocês, né? Eu não consegui ver o rostinho de todo mundo, mas eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui e desejo boa noite para vocês, uma boa noite especial aí para Dom Ângelo Pignoli e também para você, Rude, boa noite, um abraço e se cuidem. Tá bom, você também, sua família, sua esposa aí que está na lida, e nossas orações para que todos saiamos bem e ilesos desse momento tão difícil. Um abraço, gente, até a próxima. Abraço. Meus caros, então vamos aos avisos paroquiais. Eu acho que alguém tem alguma dúvida de onde achar